Nós vamos entrar no caso do Dr. Murilo, o médico que foi... E foi assassinado? Claro que foi. Ah, mas ele morreu de parada cardíaca. Se não tivesse tido ação, se não tivesse tido assalto, ele estaria vivo. Então mataram esse médico. A ação desta quadrilha, a ação desses marginais, entrando, porque eles não arrombaram, ontem chamou a nossa atenção, nós despertamos imediatamente. Entraram como se fossem moradores, eles se portaram como moradores. Por quê? Porque a cuidadora tem a ver com a quadrilha aí. A cuidadora, para você que está chegando agora no Balanço Geral, é o seguinte, essa mulher aí, essa mulher que vocês estão vendo é uma das cuidadoras. Uma das cuidadoras. O Caio está me falando o nome, porque o Caio me ajuda sempre. Muito obrigado, Caio. A Rosa, que você está vendo, ela prestou depoimento e confessou. Ela confessou a participação na tramóia, no assalto. Confessou. Teve a prisão aí decretada, ela participou do crime. Então vocês vão ver a reportagem agora e depois eu volto com a Priscila. Ela deu toda a fita. Vem cá, Renato. Ela entregou as chaves originais para os criminosos. Por isso que eles entraram sem dificuldade. Vocês entenderam por que eles entraram? Vamos voltar com a cena aí. Olha eles entrando como moradores. Por quê? A cuidadora falou o seguinte, essa aqui está a chave, vocês entram aqui, vai entrar 4h30 porque ele vai estar dormindo, ele já, né? E tem dinheiro aqui no cofre. Aí eles entraram como moradores, olha lá, tranquilinhos. Aí vai o gordinho. E tem uma outra imagem que nós não temos, não sei se temos, a gente não colocou no ar. Na saída, quando eles fogem, eles vão para um carro, o carro está estacionado perto do prédio. Eles entram num carro, por isso que o terceiro se chega um pouco assim depois, porque ele sai do carro, ele que estava no carro. Agora, todos estão identificados, todos. Vamos entender agora que a Priscila, Dona Oxê, seguinte, conta bem devagar, bem explicado, com calma aí. A cuidadora, ela conhecia, era o gordinho que era amigo dela, e aí ela passou a fita e todas as informações da casa. No interrogatório, o que ela disse, logo depois o Caio já me disse que nós já temos parte da coletiva. Eu e o Renato vamos aqui debatendo diante do que o delegado falou. Oi, Doroche. Oi, Geraldo. No depoimento, logo que ela chegou, ela já disse para os delegados, para a delegada que está à frente desta investigação, como que ela foi amarrada. E a partir daí começaram as contradições. Neste primeiro momento, ela disse que teria sido amarrada com um cabo de telefone celular, que eles deram 2 nós. A delegada achou estranho e continuou, então, o interrogatório. Até o momento que ela disse que percebeu, provavelmente, que o Dr. Murilo estava sem vida, no momento em que ele já estava amarrado e que os criminosos saíram do apartamento. Foi o último momento que ela viu ele mexendo as pernas. E todas as outras informações que ela deu eram contraditórias. A delegada informou que tudo isso começou pelo seguinte, Geraldo. 2 semanas atrás, o Wagner teria proposto para a Rosa esse assalto. Tudo isso com base nas informações que ela passava da casa, do apartamento no qual o doutor morava e que ela trabalhava há 7 meses. A Rosa, ela foi contratada pela família do doutor Murilo através de uma empresa. Essas empresas que recrutam cuidadores, babás, enfim. E aí, através dessa empresa, começou a trabalhar no apartamento. Ninguém tinha informação se o relacionamento dela com o doutor era ruim. Até o momento, as informações que a polícia tem e que nós temos também é que era um relacionamento normal de cuidadora, né, com a pessoa sendo cuidada. O doutor Murilo era totalmente lúcido, tinha uma vida muito ativa, como nós já falamos, ele é um médico importante, era infectologista e também era conselheiro do importante clube aqui de São Paulo, então ele tinha uma vida ativa. Ela acreditava que no momento que eles entrassem, os criminosos entrassem no apartamento, o doutor estaria dormindo e não perceberia nessa movimentação. Mas ele acabou percebendo e então foi amarrado. Só que todas essas informações, Geraldo, ao longo desse interrogatório que durou a noite inteira, os investigadores conversaram praticamente a noite inteira com a cuidadora, a Rosa Barbosa, de 36 anos, todas as informações elas foram sendo contraditórias. E aí, quando a Daiane, a esposa, né,
do Wagner chegou na delegacia e reconheceu a Rosa, aí a polícia começou a montar esse quebra-cabeça. Tinha a informação, né, a identificação do Wagner, no qual os investigadores foram até o local, até a residência onde ele morava. Ele já não estava mais no local. E aí, então, a esposa foi levada até o distrito, até a delegacia que investiga esse caso. Como eu falei, lá reconheceu a Daiane e reconheceu a Rosa. A Daiane reconheceu a Rosa. E a partir deste momento, então, começaram a surgir mais informações. No depoimento, a cuidadora Rosa também teria dito à polícia, né? Disse aos delegados que quem arquitetou tudo isso, quem premeditou, quem teve essa ideia foi o Wagner, com base nas informações que ela passava. Olha, eu trabalho num apartamento de um médico, é um médico importante, é um médico rico, ele tem um cofre, acredito que tenha muitos valores dentro desse cofre, né? Então é possível que tenha mais bens, inclusive joias, outros pertences que eles acreditavam que tinha no cofre, mas não. Aí o que aconteceu então? Eles invadiram esse apartamento numa única tentativa, foi um plano arquitetado há 2 semanas, com as chaves originais que foram entregues. A Rosa entregou para o Wagner essas chaves e eles conseguiram então entrar no prédio e invadir o apartamento. Essa ação, que como mostram as imagens das câmeras de segurança, durou cerca de 17 minutos, desde o momento que eles descem do carro, entram no prédio, entram no apartamento, fazem toda a reviria lá, né, para ver o que tem, amarram a Rosa e também o doutor. Tudo isso que aconteceu com a Rosa no momento do crime foi simulado, segundo a delegada, até para fazer com que ela fosse uma das vítimas deste assalto, sendo que ela participava, né, Geraldo? No depoimento, a gente vai ouvir agora trecho da coletiva. No depoimento, ela falou se quando eles entraram no quarto, o doutor Murilo, se ele estava acordado. No depoimento, ela falou que em que momento que ele passou mal, se ele realmente passou mal e teve aí esse infarto. Teve esse detalhe? A única informação que a gente tem, Geraldo, que os delegados relataram, é que ela falou que o doutor Murilo teria passado mal depois que os criminosos saíram, que foi o momento que ela viu que ele estava amarrado, movimentava as pernas, mas depois não fez movimento algum. Bem, acompanhe agora a delegada Zuleika. A doutora Zuleika vai falar. Por favor, sempre o nome completo das autoridades, por favor. Tá, doutora Zuleika Gonzalez de Araújo. Ela fala do depoimento da cuidadora. Veja. Levantou suspeita porque ela afirmou que foi amarrada com cabo de carregar o telefone celular. Só né? nas mãos. Só nas mãos. Então ela poderia lidar. Né? E tinham apenas 2 nós. Coisa que a gente sabe que é fácil desatar com o tempo que ela ficou até a outra funcionária que a rendeu, que era a cozinheira, chegar. Então a história, para quem já tem experiência mesmo, né? A gente já viu que a história estava um pouquinho mal contada. Tão mal contada, instante só, Priscila, por favor, tão mal contada, Renato. Na verdade, tudo mal contado desde o começo, né? Foi muito fácil da polícia encaixar as peças, porque a começar pela entrada dos criminosos. Isso. Nós falamos isso ontem, né? Que estava fácil para esclarecer, porque entra com uma facilidade completa. E aí que tinha me chamado a atenção no começo, depois a gente teve a certeza que eram 2 chaves, e só ontem, depois no final da tarde, que também fiquei sabendo que a chave tem um segredo. Você não consegue fazer cópia. Nenhum chaveiro consegue fazer uma cópia como essa aí. Ela vem quando você compra, são 2 chaves que vêm com segredo. E é difícil. É capaz que alguém faça, algum chaveiro faça até, mas é muito difícil. Então um abre embaixo, quero mais, e o outro abriu em cima. Isso me chamou a atenção. E aí a facilidade com que eles entraram e saíram. Então você vê que nós que não somos policiais, a gente tem uma vivência boa nisso, e a gente desconfiou. A polícia, numa conversinha rápida, foi amarrada com um fio do cabo do celular. Priscila, agora, a identificação total. A polícia já tem o nome dos 3. Até agora, nenhum deles preso, e quem teve a prisão decretada até agora, então, foi a cuidadora. Até agora, é isso? Na verdade, Geraldo,
Tá correto. A Rosa teve a prisão decretada, temporária, já foi conduzida à cadeia. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens. O momento que ela sai do 78, que é o distrito que investiga esse caso, onde ela estava e onde ela prestou depoimento, e é levada, conduzida até a cadeia. Identificado até o momento é o rapaz mais forte das imagens, que é o Wagner Aparecido Ferreira. Os outros 2 homens que também são autores deste crime. A polícia, inclusive, pede ajuda na identificação. As imagens das câmeras de segurança até conseguem mostrar com nitidez esses rostos, né? Se a gente conseguir mostrar aí, é importante também que alguém que reconheça, faça a denúncia, ligue para o Disque Denúncia 190 para ajudar no trabalho da polícia. Esse trabalho que já está bastante adiantado em relação a esses 2 homens. A delegada disse que não podia passar mais informações, mas a linha de investigação já apontava, né, possíveis suspeitos relacionados a estes 2 homens, mas ainda a confirmar. E a polícia também investiga o carro. Ainda não tem informações de que carro seria esse que foi utilizado ali. O motorista aguardou, deixou os 2 na portaria do prédio e depois buscou um pouco mais afastado. Mas as imagens aí vão ajudar no trabalho da polícia, essa investigação que continua. Geraldo, e um ponto importante que todos os delegados que estão à frente desse caso destacaram durante a entrevista coletiva é a importância das pessoas que contratam alguém, que colocam alguém dentro das suas residências, seja cuidador, seja secretária do lar, como a gente chama, ou secretária para cuidar dos bebês, as babás, para puxar de onde essa pessoa vem, mesmo que essa pessoa tenha um cadastro em uma empresa. Tem antecedentes criminais? Qual é o histórico profissional e pessoal dessa pessoa? Neste caso, a Rosa não tinha passagens pela polícia, o Wagner também não. Ela era cadastrada, credenciada em uma empresa e foi através desta empresa que ela foi contratada. Ela trabalhava no apartamento, na residência do Dr. Murilo há 7 meses, Geraldo. Olha, eu volto já com você um instante só, na nossa troca de informações aqui, ou você ou Lombardi. Eu vou falar com o Lombardi daqui a pouco, isso não significa, antes até significa, porque eu sou credenciado, olha, eu tenho ficha, tô lá. Isso não significa absolutamente nada. A conduta das pessoas não se resume a uma ficha limpa. Ou Sim. porque a empresa, não, sou cadastrado, sou Renato, o senhor tem ficha aqui, a empresa reconhece. Isso não significa nada, absolutamente nada. Agora você vê o momento em que ela sai da delegacia, vejam só. Renato, se há de concordar comigo, olhando, tudo bem que quem vê rosto hoje não vê nada, mas não tem cara de uma pessoa confiável, de uma pessoa... Dá uma olhada. Telespectador, eu estou errado, olha isso. Tem. Geraldo, eu estou bem tranquilo para falar sobre isso. Eu lidei com cuidadora durante 12 anos. Você... 12 anos, essas pessoas trabalharam dentro da minha casa e ficaram 24 horas na minha casa, durante 12 anos. Então, tinha inclusive uma delas que tinha um filho preso. E que eu descobri isso, mas nem por isso ela deixou de ser eficiente na minha casa. E eu tirei várias pessoas. Tinha uma outra pessoa que eu ajudei, que tem um filho deficiente, e ela maltratava a minha mulher. E aí eu fiquei sabendo através de uma vizinha, porque eu saía às 5 da manhã para trabalhar e voltava às 5 da tarde. E quando eu estava lá, era uma maravilha. E aí um dia a vizinha me subiu e falou, olha, você podia vir, sem que avisasse, você podia vir chegar aqui de manhã para ver como é que essa pessoa trata a tua mulher. Porque gritava com ela e o que eu fiz, mandei embora. E um detalhe, eu nem comuniquei o home care porque ela tinha um filho deficiente que precisava do emprego. Eu falei, não faça nunca mais isso com ninguém. Então, tem gente que gosta de cuidar. Você vê, um senhor como ele, um médico renomado, essa pessoa simplesmente quebrou a confiança. Porque o home care, quando contrata, ela é por uma empresa. A empresa faz todo o levantamento. É uma mão de obra muito, muito delicada essa. É muito cara. Você coloca, caríssima. Para colocar, para deixar um cuidador em casa. Sim, é só super quem está caro. Passando super sabe. caro. E olha, eram 2 turnos, eram 2 cuidadoras. É o que eu tinha. Agora, 2. Tem muita gente boa. Tem muita gente a maioria. Boa. Cuida como se cuidasse da própria verdade. família. Agora, tem muita gente safada. E essa é a mulher safada. E como que a gente consegue perceber isso? A gente vai, eu e o Renato, falar a respeito disso daqui a pouco. O M14, olha só, continuando a ver a partes aí da coletiva, eles falam do cofre, é o momento do cofre agora, o Caio. Esse negócio de cofre em casa chama uma atenção que de repente o cara vê lá,
você tem R$200 lá, a pessoa acha que... Mano, hoje em dia, ninguém mais tem Mas cofre. mas tá a cabeça deles, um médico. Isso. Um médico. De repente... Boa família, renomado. Boa família. Achando que tinha dinheiro. Falou, olha, no cofre tem. Aí, essa cuidadora, amizade com o gordinho. Cresce o olho do Cresceu ladrão. o olho do ladrão. É. O gordinho falou com os comparsas. Falou, vamos lá, que é um idoso, o cara não vai reagir. É fácil, né? Fácil. Tá tudo mastigado. Só que no meio disso, eles não contavam que esse senhor passou mal. A pergunta, na sua opinião, Renato, quando eles saíram, na imagem da saída, você acha que ele já tinha passado, que o doutor Murilo já tinha passado mal? Eu acho que eles não sabiam que o médico estava morto. Não sabiam. Não, porque eles desceram numa tranquilidade, ó. Mas apesar que tem... Geraldo, quando morre alguém, o sujeito morre, o sujeito desce numa velocidade... Não, mas, Renato, os caras podem ser frios, Renato. Não, mas olha aí, os caras conseguiram entrar no apartamento do idoso. Olha a tranquilidade, porque eles amarraram. Você vê que a Rosa, segundo a Hiroshi, na confissão dela falou assim que ela estava amarrada, sentada, e aí ele viu mexer as pernas, que ele já tinha ido embora. E aí, o que ela faz? Olha, ao invés dela se desamarrar, porque ela podia ter desamarrado e socorrido o médico, não. Ela continuou amarrada e esperou ele morrer. Porque ela podia ter ligado se ela liga... Talvez dê tempo ainda de... Dava tempo de salvar, mas ela ia se complicar. E ela, na cabeça dela, achou que não. Então, ficou esperando a empregada chegar de manhã, a cozinheira chegar de manhã. Não caia na tentação, porque a vida é marcada por tentação, as nossas vidas. A tentação de tudo que você pensar. É uma tentação. E, de repente... Olha aí, a vida, o momento dela sendo presa, acabou a vida dessa mulher. Acabou a vida dessa mulher. Mas aquele gordinho lá deve ter feito a cabeça dela, dizendo, não vai dar tudo certo, não tem problema, a gente ajeita, você me dá a chave, nós entramos, a gente vai embora e fica por isso mesmo. E você, no dia seguinte, você vai falar, não, entraram aqui, não sei como entraram. Olha, você acha que a polícia vai engolir essa história? Nós aqui... A gente não engoliu essa história ontem. Na hora, só de ver na imagem dela, a cara dela já denunciou. Agora ele está chorando? Pode chorar lágrimas e sangue agora. Chora porque é o seguinte, a família do doutor Murilo também está chorando. Olha, ela trouxe os filhos desse médico aqui, vem cá, por favor. Os filhos desse médico, netos desse médico, também estão chorando. Mais do que a senhora, porque a senhora está viva, está chorando, está viva. E deles? As autoridades, a delegada Zuleika Gonzalez e o delegado Dr. Roberto Monteiro falaram realmente, né, na coletiva, que tudo começou por causa do cofre, que despertou, o que acendeu a mente criminosa foi o cofre. Olha só, balança. Ela teria dito que havia um cofre, só que ela não sabia a quantia que tinha lá dentro. Então eles foram nessa esperança, levaram o cofre. Um detalhe também, ela dizia que o médico era rico, e então tinha dinheiro, enfim. Prometeu aos comparsas que ali haveria valores, em altos valores. Então, aí é o seguinte, aí é funcionário que acha porque convive, porque vê o carro do médico ou vê... Aí, não, porque é rico. Deve a despesa, né? Porque tem uma despesa, ele deve ter uma despesa alta. O cofre. Aí acha que o sujeito tem dinheiro, a família tem dinheiro. Só que ele não tinha nada lá. Nada. Bem, Priscila Doroshi, Priscila, você está vendo a nossa troca de informações aqui, tem mais um trecho da coletiva, ouvindo o nosso bate-papo, você complementa com mais alguma coisa? Assim, eram duas cuidadoras, vamos dizer que até agora a polícia descobriu a participação, e é bom a gente dizer, apenas da Rosa, né? Apenas dessa cuidadora. Ou tem a possibilidade de mais pessoas envolvidas, Priscila? Tem sim, Geraldo. Essa investigação ela continua. A delegada diz que pode ser surpreendida pelo envolvimento de mais pessoas, né? Como a investigação ainda está em andamento, ela não descarta, agora está cercando todas as pessoas que envolvem, tanto esses homens que aparecem nas imagens, o Wagner, que é até o momento um dos autores, e também a Rosa, e só depois, né, do caminhamento da conclusão do inquérito, ela vai poder dizer se tem mais pessoas envolvidas ou não, mas os delegados não descartam que tenham mais pessoas envolvidas. Bem, mais um trecho da coletiva que acabou de acontecer, um trabalho importante. Parabéns aos policiais civis, à equipe dos investigadores aí. Priscila, eu já tinha pedido para vocês, levanta para mim, minha mãe, é importante, fora o nome dos delegados, dos investigadores. Nós temos que saber quem são os investigadores, sempre os policiais que trabalham nesses casos tão complicados. Mais um trecho, por favor, da coletiva. Ela falou que quem propôs para ela a prática do crime foi o Wagner.
Não foi coagida, não. Foi porque quis. Muito comum as pessoas que trabalham em residências falarem sobre a vida dos patrões. Até para dizer, olha, eu trabalho numa casa de pessoa socialmente bem colocada. Um médico tem dinheiro. Aí eu acho que gerou a cobiça desse amigo dela e começou a ser arquitetado um plano, penso eu, inicialmente de furto, se tornou um roubo, se tornou um latrocínio. Exato, falou tudo. O delegado falou tudo. O Roberto Monteiro, conheceu ele há muitos anos, esse delegado, bom delegado. Agora, tem um detalhe importante. Ela que começou com a história. Ela que levou. Porque se ela não conta para o sujeito... É sim. O sujeito não vai fazer a cabeça, desculpe a expressão, a cabeça dela para lá. Ah, vamos lá furtar o teu patrão lá. Não, Olha, ela que contou. Ah, o sujeito é boba isso, é sócio do clube, tem dinheiro, a família tem dinheiro, não sei o quê, tem um cobra, hein? Aí o ladrão falou, então vamos lá. Porque é o seguinte, eu sou filho, a minha mãe era faxineira, vocês sabem disso. E se tem um bom empregado que é correto, ele pode ver joia, ele pode ver o dinheiro lá, ele nem leva para falar, olha... Ó, o pai trabalha, ou a mãe trabalha na casa lá do doutor, lá eles têm relógios. Nada. Tá fazendo, se a pessoa é honesta, idônea, nem comenta. Nada. Mas foi o que o Renato falou. Ela levou, a partir do momento que a Rosa via, ela levou aqui pro... Ela falou e aí o chefe Wagner. falou, não, é fácil, mole, você empresta, quando você está de plantão, tal dia, você me dá a chave, a gente vai lá... É idoso, não vai reagir. Simula um furto ou simula um roubo... E fica por isso mesmo. Só que acho que a polícia é idiota. Acho que todo mundo é idiota. E não pensavam que exatamente no pior, que seria a morte do médico. O que está calçado agora aqui, por favor? 1h21. O diretor do Departamento da Polícia, Dr. Albano Fernandes, ele faz um alerta. Como contratar? Que a principal, você deve estar almoçando e vendo a gente aí. Mas qual a orientação? Se tem... Porque hoje as pessoas... Eu não chamo essas empresas para contratar. Eu faço a entrevista, olho no olho, levanto tudo, vou atrás, um cuidado danado. Porque até então... conversar antes mesmo. Mas muito. Você não pode saber com quem você está colocando. Mesmo que a empresa te apresente alguém, você não pode botar ninguém na tua casa sem você conversar. Mas muita gente fala assim, essas empresas, eu não preciso fazer, porque a empresa já fez isso. Mas não é não. Só que você só conhece a pessoa depois no dia a dia. Só. E olhe lá. Vamos lá, mais um trecho, por favor. Geralmente tem que ser uma pessoa acima de 18 anos, né? Seria o ideal. Checar os locais onde essa pessoa já trabalhou, verificar e acompanhar esse contrato, né? Câmeras de monitoramento com relação ao idoso, isso é importantíssimo. Tem tantas pessoas que têm idade e são maltratadas por alguns que mancham a parte profissional de um cuidador, né? Um cuidador é essencial. Enfim, todos esses cuidados são necessários. Bem, necessários. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho fundamental para quem está me vendo aqui, está nos vendo. Eu ficava em cima. Olha, eu saía de trabalhar às 5 da manhã, voltava às 4 da tarde, mas eu ficava em cima. Sempre fiquei em cima, em tudo. Renato, durante 12 anos, a pessoa não teve um risco sequer, não teve uma escara sequer, que escara é muita gente, porque muita gente que relaxa de cuidado. A escara é o seguinte, a é pessoa uma ferida, que fica deitada... começa a ter a ferida. Ficou deitado muito tempo, o doente pode criar feridas, e aí abre uma escara. Isso, e para cicatrizar depois é tão difícil. Demora Nunca demais. teve, porque eu sempre fiquei em cima. Agora, tem gente, sabe o que faz, infelizmente? Que larga. Entrega e vai exatamente larga, isso. porque eu tô pagando. Mas não é assim não, gente. Eu tô pagando, então tá lá. Mas você sabe o que é aquele doente? Alguns ainda conseguem falar. Tem gente a lucidez. Não consegue falar, e aí fica difícil. E aqueles que não conseguem falar? Por isso que eu falei, tem gente. Né? Tem um cara que vai lá e faz só o dele muito mal, por isso você tem que ficar em cima e mandar trocar. E tem gente que, sim. Renato, hoje tem até... Antigamente era muito caro, não, meu povo. Bota uma câmera lá hoje. Antigamente era caro. Antigamente era muito caro. Hoje não. Tem que ter. Coloca uma câmera lá que você vê pelo seu celular. É isso aí. Em tempo real, pela internet, aí pelo Wi-Fi da sua casa. Você acompanha direitinho o que está acontecendo. Tem que ter isso, infelizmente. A Priscila está chamando a gente. Deve ser alguma informação. Oi, Doroche, pois não?
É sim, sobre isso que vocês falavam, o advogado da família, né, que nesse momento está representando a vítima, ele chegou a falar pra gente que o staff, a equipe de cuidadores do Dr. Murilo tinha sido trocada há menos de 10 meses, porque o médico foi vítima de um golpe, de um estelionatário referente a cartão de débito. Então a família, os 2 filhos, né, toda a família do doutor preocupada com essa situação, acabou trocando esses cuidadores. E aí agora, depois de 7 meses, ele é vítima dessa cuidadora. Você vê, né, Mas é isso, uma família que está atenta, que cuidava dele, tinha esse cuidado com o pai. Aliás, eu não sei se o advogado da família estiver aí, se estiver para falar com a gente, Priscila, por favor, tenta colocar ele com a gente. Mas a família estava atenta. Mas o Geraldo, teve a troca. Porque a pessoa entra na tua casa, ela sabe todos os hábitos da tua casa. Tudo. Eu moro num duplex, então eu tinha até para me aliviar um pouco, eu tinha a parte de cima, mas a pessoa sabe direito o que tem no quarto, o que Tudo. tem, tudo. Mexe, A nossa mexe vida. na tua geladeira, mexe em tudo, pega a correspondência que recebe, que te entrega. Ela sabe de tudo, sabe de tudo. Por isso você tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Você tem sempre que cobrar, sempre. Agora tem gente que faz isso. Entrega para trocarem, para você ver, trocaram porque deram um golpe com o cartão de Quer dizer, débito. o doutor Murilo já tinha sido vítima de alguém que pegou o cartão dele. Pegou a senha, pegou o cartão, foi Porque é lá o seguinte, foi sacar dinheiro, fez compras. O senhor quer que eu vou lá no mercado? Quer que eu vou lá no Isso. mercado para o senhor? Quer que eu vou comprar? E ele, na inocência, e quando a gente está acamado, a gente não fica apenas fraco fisicamente. É uma debilidade que toma conta de tudo. Completa. E aí, aí aparece uma carinha de anjo, não, doutor, me dá o cartão aqui, eu vou lá comprar. Ela vai lá, pega o código e aí já deram um golpe. Você vê, 2 cuidadoras, uma que deu golpe e essa que acabou gerando a morte, criando a morte do próprio mulher patrão. aí, ó, eu vou te Essa dar mulher aí, ó. Vou te dar um exemplo. Em 12 anos, passaram na minha casa 45 pessoas. 45 Vocês ouviram pessoas. aqui ou não? É isso. É o seguinte, aqui o Renato, para quem não sabe, difícil. É isso. A esposa, a finada esposa dele, que se foi. Então você imagina, mais de 40 profissionais passaram em 12 anos quando ele pagava esses cuidadores para ficar. As que eu troquei e que as próprias empresas trocavam, porque não ia para o plantão. Olha, é uma situação super delicada, gente.